Universo Diverso, com Luciana Neri. Olá, no Universo Diverso vamos falar sobre o resgate do prazer feminino. Para isso, vamos conversar com a ginecologista Fernanda Trindade. Doutora Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Luciana. Olá, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade ímpar estar aqui falando sobre um assunto tão relevante, tão importante para as mulheres, que é a sexualidade feminina. Vamos então contar um pouco dessa história, dessa sexualidade que nem sempre foi tão discutida e tão valorizada como neste momento, né? Falando de uma forma resumida, a gente tem que começar abordando o passado. Então a gente tem que lembrar que existiu uma conotação, um rótulo dado à mulher, desde tempos atrás, que a mulher era destinada, a sua função era de procriação e cuidado. Então a mulher, ela era vista, a função dela era ter filhos, perpetuando assim aquela linhagem da família e cuidar dessa prole para que os filhos crescessem saudáveis e servir sexualmente o marido. E isso foi por muito tempo, né, doutora Fernanda? O que foi que aconteceu que alterou essa situação da mulher? O advento do anticoncepcional, que foi um grande marco. Através dessa fase para frente, a mulher descobriu que poderia controlar a gravidez, a natalidade. E aí não estava mais vinculado ter sexo com gravidez. Ela poderia agora ter uma relação sexual e não engravidar. E a partir daí foi quando a mulher começou a entender que existe prazer nas relações sexuais. E a partir daí, doutora, quais foram as transformações nessa sexualidade feminina? É a partir dessa época que a mulher começou a ter contato com o seu corpo, contato com a descoberta do prazer que esse corpo pode proporcionar a ela estando acompanhada do seu parceiro ou não. E quais foram as consequências dessas descobertas, doutora Fernanda? Daí para frente começa uma época de empoderamento feminino, onde essa mulher começa a se despertar não só para a parte da sexualidade, mas também essa mulher assume uma postura e um lugar na sociedade, não só de procriação, mas no trabalho, nos estudos e no desejo sexual, sim. Ela não só se empodera do desejo sexual, do seu próprio corpo, mas também das suas vontades e dos seus desejos, não dependendo mais da aprovação do homem. A senhora falou aí sobre esse processo de empoderamento feminino, né? Como é que se deu esse processo e o que é exatamente esse empoderamento? Com o início do processo de empoderamento, iniciado lá atrás, e vamos explicar, empoderar quer dizer tomar posse de si mesmo, posse de sua vida, de suas vontades, do seu corpo, abriu-se um leque muito grande de possibilidades, todos baseados na liberdade sexual. Mas isso não aconteceu para todas as mulheres da mesma forma, não é, doutora? Vamos falar sobre essa diversidade de mulheres que existem? Vários nichos de mulheres foram se formando, de acordo com as afinidades, com os desejos. Vamos citar alguns aqui, os mais relevantes: as mulheres que se tornaram mais independentes financeiramente, focadas já no trabalho, no aprimoramento da profissão. Essas mulheres, elas enxergam mais o sexo de uma forma quase que orgânica. Um sexo que pode ser de um jeito leve, horas casual, horas com parceiro fixo. Elas têm controle da segurança, do uso de preservativo, elas têm controle da sua procriação, o momento exato para ter filho. Outro nicho foram as mulheres que foram voltadas já mais para atividades familiares, aquelas que casaram, que quiseram ter filhos, que vão cuidar de uma casa, apesar de que o sexo também muitas vezes tem dificuldades nessa relação aqui, porque ela se confronta com rotinas exaustivas, às vezes ela precisa conciliar o trabalho e o gerenciamento da casa, a lidar com a criação e a responsabilidade de criar os filhos, e muitas vezes o sexo vai se perdendo nessa situação aqui.
Outro grupo muito interessante são das homoafetivas. Isso mesmo. As mulheres homoafetivas estão aí para mostrar que não necessitam de homem para se satisfazerem sexualmente. Que o prazer muitas vezes não está ligado à presença do homem ou à penetração, que o orgasmo não precisa do fator masculino para acontecer. E aqui demonstra a independência plena da questão sexual. Já falamos aí sobre as mulheres casadas, as mulheres homoafetivas, as mulheres solteiras, mas a gente ainda tem um outro tipo de mulher que não tem acesso ao prazer de forma plena ainda e a outras questões aí da vida de uma forma geral, né, doutora? Infelizmente, elas ficaram à margem desse processo de empoderamento. São mulheres que hoje vivem relacionamentos abusivos, são mulheres que se mantêm nessa condição de abuso, muitas vezes por condições financeiras ruins, muitas vezes por falta de escolaridade, muitas vezes de não terem condições de assumirem seus filhos, e elas ficam numa vulnerabilidade muito grande. Eu queria falar sobre um fenômeno que tem acontecido aí com algumas mulheres, que é a baixa da libido, do desejo sexual. Isso tem acontecido com vários tipos de mulheres, só com mulheres mais velhas, como é? É muito comum receber no consultório mulheres jovens que têm pouco tempo de casamento, queixando de baixa de libido. E aí você fica pensando, meu Deus, como pode? Tão novinha, casada há pouco tempo, 1 ano, 2 anos, e já está com queixa, beirando uma aversão, inclusive, às relações sexuais. E aí, quando você vai e começa a conversar, você percebe que ela mudou a postura dela em relação ao sexo. Ela se acomodou, ela ficou numa posição cômoda, aonde ela é procurada em todas as relações. Ela deixou de procurar. Ela deixou de fazer e de ter hábitos que ela tinha. Então ela não está promovendo ação sexual para que o corpo tenha uma reação sexual. E como é que deve ser feito para recuperar esse prazer, essa vontade, essa libido, doutora? Eu costumo dizer que o sexo que você quer ter à noite, ele precisa ser construído no bom dia. Esse bom dia você pode beijar, abraçar, trocar carinhos, chamar de amor, do que for, mas amor, carinho é uma coisa, sexo é outra completamente diferente. Então, desde de manhã você tem que estimular sua mente, o seu corpo a pensar em sexo. Você tem que estar sempre envolvida com alguma coisa que lembre sexo. Então, beijo, o toque, o cheiro, tudo isso faz com que o seu corpo entenda que você está pensando em sexo e que provavelmente à noite ou qualquer outro horário do dia você vai precisar da sua cascata hormonal funcionando para que você possa ter uma relação sexual prazerosa. Então a recomendação seria estimular mais, assim como se fosse transformar isso numa espécie de hábito? Então, hábitos sexuais, eles precisam ser colocados em prática. Hábitos sexuais fazem com que seus hormônios comecem a ser produzidos e liberados com uma constância e que o seu corpo permaneça como se fosse um forno pré-aquecido. Então, quando você decide ter uma relação sexual, o seu corpo ele já está em processo de estimulação, que você começou lá no bom dia. É o bom dia mais acalorado pela manhã, é uma mensagem no meio do nada, no WhatsApp, falando que você está com desejo ou que você quer fazer tal coisa à noite. É chegar em casa e encontrar com seu marido e voltar a beijar de língua. É fazer toques de formas de que surpreenda o parceiro, acariciando de uma forma com a conotação sexual. E assim nós vamos esquentando o forninho para a noite. E quando essa mulher decide engravidar, como é que fica essa área? Então essa mulher que já vem notando a queda da libido após o casamento e ela decide engravidar. Até porque ela não tem muito tempo, né? A natureza acende a luz vermelha e fala, não temos muito tempo. Ela precisa tomar uma posição, uma decisão junto com seu parceiro, porque talvez lá na frente, se isso se prolongar muito, ela já não tenha mais sucesso numa gravidez. E aí ela engravida,
e ela tem o seu bebê. E na gravidez, doutora, como é que fica essa sexualidade feminina durante esses 9 meses? Na própria gravidez em si, a queda da libido é enorme. Salvo exceções, quando a mulher está grávida até o 3º mês, por questões hormonais, ela repele muito o sexo. Porque ela fica enjoada, ela tem dor de cabeça, ela passa mal e aí ela realmente não tem desejo sexual. Do 3º mês de gravidez para frente, os incômodos são mais relacionados às questões físicas mesmo. Ela não dorme direito, ela sente dores na pelve, ela sente incômodo com a movimentação do bebê, o peso da barriga. E aí ela tem que estar associando a gravidez, mais as atribuições do trabalho, o cuidado da casa. Chega à noite, essa mulher está exausta, o que ela quer é uma massagem no pé e dormir. O bebê nasce. E agora, o que acontece a partir desse nascimento, dessa nova vida na família? Quando esse bebê nasce, ela é exclusivamente mãe. Ela deixa de ser fulana de tal e passa a ser mãe de fulaninho. Então é ela que tem que se adaptar à vinda do bebê, porque o bebê depende exclusivamente dela. Aí nós temos as noites perdidas, a exaustão física, a privação do sono, a amamentação em si. O próprio processo de amamentação, com a questão hormonal da prolactina, que é o hormônio do leite, já diminui sim a libido e muito. Até que esse bebê agora sai da mama, já fica mais independente. Então, agora tudo resolvido, essa mulher recupera magicamente a libido a partir dessa interrupção da amamentação e do bebê mais independente? É o momento onde a maioria das mulheres se perdem. Elas não percebem o time, não percebem a hora de se resgatar e deixar de ser mãe exclusiva 24 horas. E ela não se resgata. Ela se perde nesse processo enquanto ser individual, com suas características, com seus gostos, com suas preferências, e fica prolongando o processo da maternidade exclusiva. Atenção, mulheres, ser mãe não pode preencher todas as suas necessidades. A vida tem outras dimensões que precisam ser valorizadas também. Vamos chegar agora naquelas da meia-idade que estão na menopausa. Já a mulher de 45, 50 anos, essas se deparam com outros tipos de confrontos. O envelhecimento físico começa a ser notório, o processo da instalação da menopausa, aonde ela começa a sofrer com os sintomas da menopausa, pela essa irregularidade hormonal. Ela começa a questionar a sua vida, ela começa a lembrar dos planos, projetos que foram feitos lá atrás e não foram concluídos. Será que vai dar tempo? Eu estou no meio da minha vida. E está mesmo. E algumas dessas ainda têm que enfrentar a solidão, né? Ela olha para a casa dela e a casa está vazia. Os filhos bateram asas, voaram, foram constituir suas próprias famílias. E aí, amiga, é uma janela para a depressão, ansiedade. E esse processo, ele é silencioso. Muitas delas estão passando pelo processo e nem têm noção de que precisam de ajuda. E isso me parece ser muito mais drástico para aquelas que dedicaram a vida inteira de forma exclusiva ao filho ou à família, não é? O intuito aqui desse relato, dessa explanação, era para que vocês entendam como esse processo de anulação, ele vai sendo criado, ele nasce e vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Justamente para que todas nós mulheres possamos ficar atentas para reverter todo e qualquer processo que esteja relacionado a isso. Qual é o recomendado, então, doutora, para aquelas que ainda não chegaram nesta fase ou mesmo para aquelas que já estão nela? A melhor prática ainda é se manter ativa sexualmente. E como se faz isso? Primeiro, tendo qualidade de vida, tá? Praticando esportes, boa alimentação. Segundo, sendo proativa. Você tem que manifestar as suas ações sexuais. Deve partir de você. Caso contrário, você não tem nenhum tipo de excitação, estimulação sexual. Demonstre ao seu parceiro as suas ações sexuais. O diálogo com o parceiro também ele é essencial para que vocês possam se encontrar nessa nova fase, onde a quantidade
já não importa muito, e sim a qualidade. Outra coisa é estar bem consigo mesma. Resgate do amor próprio, da vaidade. É essencial se gostar, se achar bonito, interessante, para que o outro também veja isso em você e assim te enxergue também. Não vá procurando milagres. Não existe Viagra para mulher. Não existe resolver sua vida sexual apenas com reposição hormonal. Depende das suas atitudes diárias. Gente, sexo é vida. Muito obrigada, doutora Fernanda. Nós falamos aqui com a doutora Fernanda Trindade sobre sexualidade feminina, o direito a ter prazer.